Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Você já achou? Fica antes de Apocalipse. No capítulo 1, quando nós lemos o verso de número 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteje sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Indo para o capítulo 2, no verso de número 7, diz assim: e o Senhor Deus formou. No verso de número 27, do capítulo 1, Deus criou. No verso 7 do capítulo 2, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste, no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós lemos e meditamos nessa passagem, vimos que na criação Deus preparou tudo. Deus criou o homem e a mulher. No capítulo 2, ele o formou, ou seja, fez o boneco do pó e soprou nas suas narinas e lhe deu o fôlego de vida. Na sequência, Deus criou um jardim e plantou todas as espécies de árvores de alimento para o homem. Então, nessa manhã eu queria falar para vocês sobre o nosso lugar de descanso, porque nós precisamos entender a nossa origem, porque essa origem ela foi vencida, ela foi retomada para nós através da cruz de Cristo. A nossa origem, a nossa identidade, ela foi resgatada por meio da cruz. Quando nós lemos o capítulo 1 e verso 2, nós vimos que Adão vivia num jardim e vivia num descanso, porque Adão não plantou nada. Adão foi colocado no jardim que já estava pronto. Ele não esperou que a mangueira crescesse e desse os frutos. As árvores foram plantadas e já estavam prontos os frutos. O papel de Adão no jardim era de colher e não de plantar. Adão tinha a sua atividade. Se você ler na sequência, foi ele que deu o nome a todos os animais. O papel de Adão no jardim era de gerenciar, de cuidar daquilo que já estava pronto. Então ele vivia no jardim, num ambiente de descanso.
Por quê? Porque o papel dele era colher, era usufruir daquilo que já estava pronto. E quando Deus via que Adão tinha uma necessidade, quando aquela necessidade foi identificada, o próprio Deus cuidou de suprir, trazer à existência a sua auxiliadora, porque enxergava e via que Adão tinha uma necessidade. Foi que ele disse: não é bom, no versículo 18, e o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Mas quando Deus disse que ele faria, ele já tinha feito. Porque quando Deus fala, já está pronto. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te fala algo, não é que Ele vá fazer, já está pronto. Ele vai manifestar aquilo que já está feito, porque no capítulo 1 Ele formou macho e fêmea. Só que Ele esperou o momento certo para manifestar isso na vida de Adão. Adão veio primeiro à terra, foi formado primeiro, mas foi criado junto com Eva no mesmo espírito. Então ele viu que não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora para que seja adequada para ele. E aí, como foi que Deus manifestou? Verso de número 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas, fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Então, quando Adão teve a sua necessidade identificada por Deus, ela foi suprida à medida que Adão descansou. À medida que Adão descansou, ou seja, o Senhor fez de vir sobre ele um profundo sono e ele dormiu. Enquanto Adão estava dormindo, e quando você dorme, você trabalha ou descansa? Descansa, né? Você descansa. Então, quando Adão descansou, a necessidade dele foi suprida. E esse entendimento, ele permanece para nós hoje por uma herança resgatada pelo último Adão. Então essa natureza de descansar, de usufruir, é o que devemos viver também aqui nessa terra. Um entendimento que tudo que precisamos já está feito, já foi feito. E eu preciso viver dentro desse nível, eu preciso viver dentro dessa forma, eu preciso realmente entender que eu não posso viver na pressão, na tribulação, querendo realmente na ansiedade conquistar aquilo que eu preciso, porque na minha natureza, na minha identidade, tudo que eu preciso já foi feito. E enquanto eu entendo e caminho com o entendimento de um descanso, as coisas vêm até a mim, as coisas acontecem para mim. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me ama. Diga assim: eu tenho um Deus que me ama. E esse amor não é pelas suas obras, não é pelo seu mérito. Esse amor é pela sua graça, pelo favor imerecido, que Ele te elegeu, te escolheu e te ama. Então você não recebe
nada dele por mérito. Você recebe tudo dele pela fé. Amém. Por crer nisso. Que se fosse por mérito, não teríamos nada, querido. Porque a cada momento, quando nós nos despertamos e somos alertados pelo Espírito, nós já erramos, nós já falhamos. E por esse merecimento que muitas vezes nos impede de crer, de confiar, de acreditar, porque a gente quer trazer Deus para o nível humano. Deus não pensa como o homem pensa. Deus não é gente. Diga para o teu irmão, Deus não é gente. E a gente quer, colocar Deus como no nível, nosso nível. Porque do nosso nível, se merecer, eu dou. Se tiver algo que eu possa ganhar, eu faço. É assim que a natureza humana pensa. Mas Deus não pensa como o homem pensa. Assim como os céus estão elevados da terra, assim são os pensamentos dele. Então nós precisamos entender isso, que esse amor me achou, essa graça me acompanha, e eu preciso viver nesse descanso. Eu preciso não viver na pressão, na ansiedade, mas crer que tudo que eu preciso vai vir para mim. Essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Ou seja, quem caminha, quem se movimenta é você para a bênção ou a bênção para você? É a bênção para você, porque você entende que não é por mérito, é pelo amor, é porque Ele te ama, que as coisas chegam na tua mão, é porque realmente você crê nisso, você vive disso, você sabe reconhecer, você vive em ações de graças, porque você entende que esse é o seu papel, de estar no lugar de descanso. E quando eu vivo nesse nível, eu sei expressar ações de graças. Nada, é um fator para mim medir se está bom, se está ruim. Eu sei reconhecer a grandeza, o poder de Deus em tudo na minha vida. Você sabe viver dessa forma. Você amanhece o dia, você não está ansioso pelo que vai almoçar, a conta que vai pagar, por aquele problema a ser resolvido, aquela situação pendente do dia anterior. Você vai saber começar o dia com ações de graça. Primeiramente, agradecer pela vida, que pouca gente agradece. Parar e encher os pulmões de ar e soltar e dizer: Pai, obrigado por esse fôlego de vida. Isso é besteira, pastor. Isso é bobagem. Isso é tão normal, natural, que passa batido. De olhar para o seu corpo e dizer: Pai, obrigado pelo funcionamento do meu corpo, pela saúde que eu tenho. Está aí o Covid, querido, parou uma galera, está levando o resto. E quem sobrevive valoriza o ato de respirar. Não consegue agradecer isso, não consegue, viver ação de graças pela vida, pela saúde, pela casa que temos, pela noite que dormimos, por ter um café na mesa. A gente não consegue viver nesse nível de ações de graças, porque para mim dar graça, para mim ser grato, eu tenho que estar com tudo resolvido, sobrando.
Porque se eu tiver um problema, aquele problema cresce tanto na minha vida que sufoca toda a bondade que eu tenho de Deus durante o meu dia. E o que vale a vida? A vida vale mais, diz a Bíblia, do que todas as coisas. Por isso, não andeis ansiosos. Vale mais a vida. Só que para a gente, nessa busca humana, o que vale mais é o dinheiro. O que vale mais é o recurso, porque se eu não tiver o dinheiro que eu preciso, o meu dia não presta, a minha vida não presta. E se eu estiver devendo, pior ainda. Sabe, quando Jesus falou isso em Mateus 6, 25, foi um choque, foi uma desconstrução. Porque nós precisamos entender e parar, sabe, com essa sobrecarga que nós pegamos do inferno, da sociedade, das coisas do mundo, e querer achar que ações de graças só é bom se eu tiver aquilo que eu quero, que eu imagino, e não consigo enxergar aquilo que está ao meu redor. Ter uma água, ter uma luz, entendendo? Ter a saúde, ter a vida, ter uma roupa, não é da marca, da etiqueta que tu gostaria de ter, mas tu tem a roupa. Ter uma família em volta, ter os filhos em volta. Sabe, você não consegue enxergar isso porque você vive na ansiedade de querer sempre mais, e se esquece de agradecer no nível bem básico e fundamental para que tu prospere. Porque aquilo que se você não é grato por aquilo que tem, você não está habilitado a ter mais. Sabe por que as pessoas não prosperam? Porque não sabem valorizar primeiramente o que tem, o nível que estão, não sabem agradecer e ser feliz. Os coaches, os livros de autoajuda chamam isso de a lei da atração. E eu não consigo viver nisso. Está tudo bom, mas porque não tenho recurso, a quantia que eu preciso. Tá bom, né? Vamos vivendo. Tá mais ou menos. Nós precisamos desenvolver isso. Fazer soar dentro de nós ações de graças. A palavra certa de nós expressarmos isso quando nos perguntarem: como você está? Estou melhor do que eu merecia. Essa é a palavra certa. Como você está? Estou melhor do que eu merecia, tenho mais do que eu merecia. Esse é o segredo de nós prosperarmos, avançarmos, porque a cada coisa que chega até nós, nós sabemos reconhecer e dar ações de graças a isso. E não viver no comparativo, e não viver na indignação. Por que o ímpio prospera? Por que o injusto tem? Por que o fulano tem e eu que sirvo a Deus não tenho? E você não vai sair desse nível, você não vai passar dessa fase, você sempre vai ser um injustiçado, porque não sabe olhar, não sabe agradecer aquilo que tem, aquilo que Deus está te dando. Salmo 37. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama, e murcharão como a erva verde.
confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele também, e Ele fará como que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Descansa, confia. Nós não podemos, nós temos que entender, peraí, na minha natureza eu vou colher. Se eu vou colher é porque já está pronto. Então eu te dou graças, Pai, por tudo. Eu vejo uma colheita da minha casa, eu vejo uma colheita da minha família, eu vejo uma colheita do meu trabalho, porque eu sei que está pronto. Você não vive indignado, você gera um ambiente de ações de graças. Porque você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, você não ficará prostrado e envergonhado. À medida em que eu me levanto no ambiente de descanso, com o entendimento de ações de graças, eu sou aprovado para passar o nível, para receber, para colher. Porque eu tenho um Pai que sabe a minha necessidade. Então não existe para mim fator determinante externo para que eu possa gerar um ambiente de ações de graça. Isso me mexe comigo, porque o que o diabo não tem na minha vida é a minha murmuração. Não tem. O meu corpo é moído, carne e espírito brigam dentro de mim, mas a minha boca é fechada. Aleluia. Pastor de boa? Não. Carne e espírito militam, mas o espírito vence. Glória a Deus. Não tem minha murmuração, querido. Não tem. Está aqui, eles sabem disso. Pode vir, que vier. Quando a coisa precisa ser externada, é com Ele. Mas não é mais a petição, é o louvor. Eu já parei de pedir. Só agradeço. Só agradeço. Porque não vai ser feito. Já está feito. A fé não funciona no futuro. A fé trabalha no presente. A fé não funciona no futuro, a fé trabalha no presente. Amém. Então não vai ser feito, já está feito. Amém. O que eu preciso é agradecer, é viver, é enxergar isso. E para isso eu preciso crer nisso. Isso precisa tornar-se uma realidade ao ponto que eu visualizo. Ao ponto que eu visualizo. Você visualiza o que você precisa? Não. Você imagina, sim, pensa, mas você não consegue. Aquilo não se tornou uma imagem para ti. Tomar a tua mente de uma tal forma
que aquilo se torne uma imagem para ti. Eu gero isso. Porque Colossenses 1,16 diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Criaram todas as coisas. Então eu não posso viver fora disso, eu não posso deixar que realmente isso me tome, que a ansiedade seja algo que me conduza no meu dia a dia. Eu preciso viver no descanso, e para viver no descanso eu preciso crer, confiar nele, descansar nele, porque já está tudo pronto. Preciso agradecer. Final de ano chegando, e isso por natureza já leva as pessoas a uma ansiedade, né? Porque você vive no meio de uma sociedade consumista, uma sociedade que te impulsiona. É festa de final de ano, é Natal, é Réveillon, é compra de coisas. Você vive, sabe? Tá aí a Black Friday, né? Então o cara não precisa de nada, mas porque ele assiste televisão, rede social, e ele fica se coçando, comprar alguma coisa. Tem 3 TV, não, comprar mais uma, porque tá barato. Tem roupa que ele nem conseguiu usar ainda, mas vou comprar uma roupa. Tem gente assim. Então você realmente é impulsionado a viver dessa forma. Então esse mês de dezembro vai ser um mês de muita pressão. Não, comprar isso, tem roupa, eu não sei o que mais, e isso e aquilo, tem um peru, tem um bacalhau, haja dinheiro. Então você tem que realmente entender isso. Você precisa viver dessa forma, pensar dessa forma e viver no descanso de Deus. Primeiramente, comece a agradecer, a viver esse nível. É isso que tem, Pai, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor sabe todas as coisas, eu te louvo por isso, eu sou grata para o Senhor por isso, e isso vai mover, isso vai gerar em você, sabe, a aprovação para que aquelas coisas que você precisa, que você realmente almeja, o Senhor te enviará, porque você sabe ser grato, você sabe confiar, descansar nisso. Esse ambiente é um ambiente que nós precisamos viver, desfrutar, e não deixar que a nossa mente seja bombardeada pela incredulidade, pelas pressões, pela impossibilidade, pelos medos diários que vêm sobre nossas vidas. Ai meu Deus, se eu não conseguir, vai acontecer isso comigo, eu não vou conseguir. Você fica com a mente pesada, você fica subjugado a uma pressão mentirosa, a um espírito de incredulidade, quando você deveria viver no descanso de Deus. Porque isso foi restaurado pelo último Adão na tua vida. Mas você precisa exercer fé, você precisa crer, você precisa batalhar por isso, por esse descanso. E batalhar nesse descanso é você estar nesse lugar, nesse ambiente, sendo renovado diariamente na presença dEle, colocando para dentro essa palavra, essa verdade, esse poder de Deus na tua vida. Amém. Precisamos viver dessa forma, agir, nos movimentar dessa forma. Trazer dentro de nós um trono de paz, porque você tem um Deus que olha e vê a tua necessidade. Não é bom que o homem viva só. Não foi Adão que foi se queixar para Deus, foi Deus que viu a necessidade e fez Adão descansar. E quando Adão acordou, olha o presente. Olha o presente, Deus.
É dessa forma, queridos. Quando você descansa, não está tudo parado, não. Ao contrário, o reino do Espírito está se movendo a teu favor. Diga-se, Deus não dorme. Quando você descansa e anda no descanso, você sabe que no mundo espiritual anjos estão batalhando, guerreando. Aqui em Belém anjos estão se movendo a teu favor. As coisas estão acontecendo, e de uma hora para outra, de repente, não é de repente, não é, aquilo para ser de repente tem sido trabalhado ali, só que os teus olhos não estão vendo, mas a tua fé tem a certeza disso. De repente, claro, tu continua caminhando, tu não para, tu faz o que tem que fazer, tu vai atrás, tu levanta, tu vai trabalhar, tu corre cedo, né? Tu soa a camisa, tu pega o bonde, tu come em pé, né? Tu dá o teu jeito, né? Continua fazendo, mas tu descansa, porque a tua parte é tua parte, tu tens que fazer. Mas se aquilo não vai mais te tomar, não deu certo um dia, não deu certo 2 dias, não deu certo uma semana, e aí? Continua no descanso. Não deu certo 2 semanas, continua no descanso. A pressão está grande, vai orar, meu irmão. Aí gasta tempo ali, vai deixar ali que o bombeiro, né, apague esse incêndio dentro de ti. Controla as emoções e sentimentos, vive no descanso, agradece, obrigado, Pai. No tempo certo, chegou o limite, então está dando o tempo, porque Deus é assim, Deus aos 45 do segundo tempo, na prorrogação Ele vem. O importante é que saiba, antes do apito final, o gol é teu, a vitória chega. É assim. Continua firme. Tu está sendo assistido no céu pelos anjos e pelos demônios. Ele vai murmurar, ela vai murmurar, ele vai chutar o pau da barraca agora. Não, aí os anjos. Pensa, querido, você sendo assistido pelos seres celestiais do céu e do inferno. É assim que as coisas fazem, acontece. No momento certo, ele chega. Miguel, designa os anjos, envia para lá e resolve essa parada. Ele venceu, ela venceu. É assim. Precisamos funcionar dessa forma. Tu não está só abandonada, tu não está assistida, está silêncio, está tudo parado, tá, a coisa parece que está, sabe, não está acontecendo. Você que imagina, quando você descansa, quando você dorme, Ele dá aos seus enquanto dormem. Ele dá aos seus enquanto dorme. Então até quando você está dormindo realmente, literalmente, Ele está trabalhando a teu favor. O teu dia está sendo preparado por Ele. E à medida que você levanta, e o primeiro ato de você é viver a ação de graças, você está habilitado. Você está habilitado. Vamos lá. Para encerrarmos, Salmo 104. Quem é o teu Deus? Bendize ao Senhor, ó minha alma. O Senhor meu Deus, Tu és muitíssimo grandioso. Estás vestido de honra e majestade. Tu que te cobres de luz como um vestido, que estende os céus como uma cortina. Quem põe as vigas das suas câmaras nas águias? Quem faz das nuvens a sua carruagem? Quem anda sobre as asas do vento?
Quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo flamejante? Quem lançou os fundamentos da terra para que ela não fosse removida para sempre? Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão eles fugiram, a voz do teu trovão se apressaram em sair. Eles sobem aos montes, descem aos vales, até ao lugar que fundaste para eles. Puseste-lhes um termo que não poderão ultrapassar, para que não mais torne a cobrir a terra. Eles enviam as fontes para dentro dos vales, as quais correm entre as colinas, dão de beber a todo animal do campo, os jumentos selvagens saciam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os galhos. Ele rega os montes a partir das suas câmeras. A terra sacia do fruto das tuas obras. Ele faz crescer a grama para o gado e a erva para o serviço do homem, para fazer sair o alimento da terra. Está aí um pouco da grandeza do teu Deus. Então, se Deus faz com que todo esse ecossistema funcione e seja alimentado, você acha que Ele vai esquecer de você? Você acha que Ele não tem olhos para você? Se Ele tem olhos para todo esse ecossistema e faz os rios jorrar das montanhas, Ele põe os termos de limites para que as águas não invadam a cidade, a terra. Se Deus funciona e controla tudo isso, tu acha que a tua vida vai passar em branco diante dele? Que fé é essa que nós temos para não crer que Ele está contemplando a minha vida, a nossa vida diariamente, para não prover, para não nos dar aquilo que precisamos, para não vir sobre nós com sua abundância? Dizem que aqui diz que os pássaros clamam e Ele os dá os alimentos. E você vale muito mais do que os pássaros. O nosso problema é que a nossa ansiedade, a nossa inquietação, ou talvez a nossa incredulidade, seja um grande fator que nos impeça de usufruir da bondade, da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas nessa manhã, eu quero te encorajar a andar nesse descanso, a pensar nessa forma, a viver um ambiente de ações de graças na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, e saber que se você continuar a andar nesse entendimento, dessa forma, você não vai ser esquecido. Você vai experimentar da graça, desse amor que te acompanha todos os dias da tua vida. Amém? Então fique de pé nessa manhã e vamos agradecer a Ele, louvar a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia na nossa vida todos os dias. Aleluia.